Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Altíssimo, o Eterno, possa estar nos abençoando poderosamente. Estamos dando uma olhada nesse livro aqui. Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. Uma introdução à teologia cristã. Esse é o vídeo parte 3, que traz umas questões interessantes. E nós estamos falando sobre a crítica iluminista em relação à teologia cristã, questões específicas. Iluminismo foi um movimento que surgiu ali no período da Reforma, que influenciou grandemente o pensamento cristão da época, né? E muitas coisas, infelizmente, desse movimento acabou influenciando pessoas, né? E hoje pessoas pensam, têm alguns pensamentos semelhantes com relação a esse movimento. Uma dessa questão é a questão do mal, né? As pessoas não acreditam que existe seres do mal, né? Então, e nem que existem seres do bem também não, né? Eles são céticos, eles só acreditam aquilo que pode ser explicado pela razão humana, né? Então a questão de hoje nós vamos falar sobre a questão do mal e o status e a interpretação das escrituras, beleza? Vamos lá então. O iluminismo assistiu a uma mudança fundamental na atitude relativa à existência do mal no mundo. Para o período medieval, a existência do mal não representava uma ameaça à coerência do cristianismo. A contradição implícita, tanto na existência de uma benigna onipotência divina, quanto a do mal, não era tida como obstáculo à fé, mas uma mera questão acadêmica da teologia. O iluminismo presenciou a mudança radical dessa situação. A existência do mal transformou-se em um desafio à credibilidade e à coerência da própria fé cristã. O romance de Voltaire, o Otimismo, foi uma das muitas obras salienta as dificuldades causadas pela cosmovisão cristã, que concebia a existência do mal na natureza, como o famoso terremoto de Lisboa, por exemplo. O termo teodiceia, cunhado por Leibniz, deriva-se desse período, retratando o progressivo reconhecimento de que a existência do mal estava assumindo um novo significado em meio à crítica iluminista da religião. Então você vê que, de fato, eles não acreditavam. Eu particularmente conheço pessoas que não acreditam no mal. Não acreditam que existe uma força do mal que influencia hoje as pessoas. Lembrando que a história mostra que existe. Só que mesmo a história mostrando que existe, esse movimento não acredita. Entendeu? Um exemplo, a história está mostrando lá, olha, isso aqui é de fato um ser sobrenatural. A história bíblica e os relatos bíblicos. O movimento iluminista diz que não existe. Um exemplo, eu estou com esse negócio na mão aqui, vocês estão vendo, tá vendo? Um papelzinho para marcar a folha. Vocês estão vendo? Existe. O iluminismo fala que não existe. Está na minha mão. O iluminismo fala que isso não existe. Entendeu? Incrível que pareça, muita gente foi e é influenciada por esse movimento que aconteceu no período ali da Reforma Protestante. Está vivo até nos dias de hoje. Vamos ver o status e a interpretação das escrituras agora. Nos versículos do cristianismo ortodoxo, quer protestante, quer católico romano, a Bíblia ainda era geralmente considerada como fonte de doutrina e de verdades morais
de inspiração divina, o qual deveria ser diferenciada de outros tipos de literatura. Né? Interessante isso aqui. O iluminismo testemunhou o questionamento desse pressuposto como surgimento e abordagem crítica das escrituras. Né? Então, de fato, olha pessoal, dentro da teologia tem uma crítica textual. E essa crítica textual, ela surgiu do iluminismo. Não é amigo da fé. Tem muita gente aí que não acredita mais em nada nas Escrituras, tanto no Novo como no Velho Testamento, porque ele foi doutrinado, ensinado através aqui, né, da teologia do iluminismo. Muitos teólogos iluministas conseguiram, infelizmente, doutrinar, ensinar, né, tirar, né, a fé das pessoas, e as pessoas só acreditam naquilo que a razão humana pode explicar. Os teólogos do iluminismo alemão, desenvolvendo ideias já corrente no deísmo, criaram a tese de que a Bíblia era uma obra de muitas mãos, que às vezes demonstrava uma certa contradição interna e estava aberta, como qualquer outra peça de literatura, exatamente ao mesmo método de análise e interpretação textual. Pode-se notar essas ideias em forma definitiva nas obras de Ernest, em 1761, e J.J. Chaney, em 1771. 1961 e 1971. O efeito causado por esses desdobramentos foi um enfraquecimento ainda maior do conceito de revelação sobrenatural, assim como o questionamento da relevância permaneceu desses documentos fundamentais da fé cristã. Né? Então, a questão da revelação sobrenatural, que mostra claramente ali, você lendo o Novo Testamento, que tinha o sobrenatural, através desse movimento aqui, as pessoas perderam. Não, você lê, é incrível, você lê lá, você está vendo o que aconteceu sobrenatural, aquilo ali não pode ser explicado pela razão. Os caras falam que aquilo não existiu. Está escrito, eles falam que não existiu. E as pessoas hoje, muitos estudantes de filosofia, teologia, acreditam no que esses caras falam. E não acreditam no que está escrito. Olha a importância, pessoal, que eu sempre relaciono, é o que? A experiência. Se a pessoa não teve uma experiência com o eterno, ela é facinho de ela perder a credibilidade na Bíblia. Por causa desses intelectuais, por causa das filosofias vã que foi orientado. Tem carta no Novo Testamento que fala assim, cuidado com as vãs filosofias. Cuidado. Jesus falou assim, será que quando eu voltar eu vou encontrar fé? Porque precisa da fé. E a fé está sendo retirada, as pessoas estão removendo de uma forma estrategista, tá? Usando a própria teologia, né? Que é na teoria é uma doutrina, um ensinamento cristão. Eles fizeram de uma forma que faz com que as pessoas perdem a fé. Interessante que eu tive um professor uma vez, um pastor no início da minha fé. E pastor Otávio, gente boa, cara. E ele falou bem assim pra mim, ele falou assim, cuidado com a teologia. E eu ficava assim, não entendia por quê, né? Porque muita gente, quando começa a estudar teologia, elas perdem a fé. Porque ela tem contato com esses movimentos e ela não teve uma experiência com o eterno, e ela acaba sendo influenciada. Ela acredita mais na literatura da teologia do que na própria Bíblia. Os livros milenares que estão aí, que narram a história que aconteceu tanto no passado quanto na época de Jesus.
É incrível isso. Então tá aí, pessoal, mais um vídeo. Que o Altíssimo possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 99119 2421, irmão Alex. Um abraço.